E aí pessoal, tudo certo? Então, estamos de volta para mais um tutorial do Design Cafeinado, beleza? Então, na videoaula de hoje a gente vai aprender a criar um brush de zíper no Illustrator e também vamos criar uma arte um pouquinho mais elaborada utilizando outros conteúdos e outros recursos do Illustrator. Essa aula será dividida em duas partes para o vídeo não ficar muito longo e espero que vocês gostem bastante. Vamos lá então? Então galera, vamos criar o fecho do nosso zíper. Utilizando o retângulo de cantos arredondados, vamos dar um clique na tela e configurar ele com o tamanho de 10 mm por 25 mm e 1 mm de raio. Esse retângulo ganhará um gradiente. Utilizando a janela de gradiente, configure o gradiente da seguinte maneira. Num canto, um cinza de 90%. Próximo dele, adicione um ponto no gradiente e coloque o cinza de 70%. E na outra extremidade, coloque um cinza de 50%. E um ângulo de 90 graus. E retire o contorno deste retângulo. Agora, aplicaremos um efeito para que esse retângulo fique com os cantos levemente arredondados. Iremos no menu Effect, Warp, Bulge. Utilize 4% no item vertical. Ok. Nosso retângulo com cantos arredondados agora tem a lateral também levemente arredondada. Vamos finalizar isso indo em Object, Expand Appearance. Agora o nosso objeto está finalizado. Vamos criar uma duplicata desse objeto, segurando o Alt e movendo ela para a lateral. Essa forma será levemente menor do que a anterior. E o gradiente também será diferente. O gradiente dessa forma será semelhante ao que está aqui, mas com a tonalidade um pouco mais clara. No lugar do cinza de 90%, teremos o cinza de 70%. No lugar do cinza de 70% aqui, teremos o cinza de 50%. E o ângulo será de menos 90, ficando um pouco mais escuro na base. Também, se achar que ficou muito atenuada essa sombra, vamos mudar aqui então 70%, também utilizaremos 90% aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais marcada. Mas é importante, aqui seja 50% e aqui também. O tamanho desse retângulo vai ser levemente menor do que o anterior, como eu falei antes. Ele vai ter 1 milímetro a menos na largura e 1 milímetro a menos na altura. Então, aqui eu tenho 10 milímetros, 768, ele vai para 9 milímetros, 768, e a altura dele vai para 24 milímetros. Antes de juntarmos os dois, farei uma duplicata dessa forma. Colocarei um cinza neutro, por enquanto, e vou dividir essa forma ao meio. Usando a ferramenta de segmento de linha, faremos uma linha cortando na horizontal o nosso objeto. Selecione esse objeto novo com a linha e vá no menu Window, Pathfinder. Na janela do Pathfinder, usaremos o primeiro comando que tem aqui na área dos Pathfinders, que é o Divide. O Divide, ele vai utilizar as formas para um objeto cortar o outro. Nesse caso, a nossa linha irá cortar o retângulo arredondado. Clicando no Divide,
você pode desagrupar, Ctrl Shift G ou Command Shift G. A forma de cima, colocaremos um cinza de 20% e a forma de baixo, o cinza de 90%. Pode selecionar essa arte e agrupá-la. A outra arte aqui em cima, vamos baixá-la mais um pouquinho. Colocaremos ela com 23 milímetros. Agora já podemos começar a unir essas formas. Esse agrupamento aqui virá ao centro da arte mais escura. Esse agrupamento aqui também virá ao centro. Como ela ficou atrás, vamos no menu Object, Arrange, Bring to Front, para que essa forma nova fique à frente das demais. Se você quiser, podemos selecionar tudo isso aqui e agrupar. Apesar que, por enquanto, aconselho não agrupá-la, pois precisaremos dela para reproduzir as outras partes do nosso feixe do zíper. Vamos duplicar essa arte para cima e vamos reduzir a altura dela. Selecione o objeto como um todo e vamos colocar a altura em 12,5 milímetros. Ela ficou achatada. Esse é o objetivo. Mas podemos selecionar o retângulo mais externo e aumentá-lo um pouquinho, por exemplo, para 13 milímetros. Novamente pegaremos essa arte e vamos duplicá-la. Nessa duplicata, esse retângulo do fundo, alteraremos o gradiente dele para um cinza de 90%, um cinza de 70%, mais ao centro, e na outra extremidade, outro cinza de 90%. Essa arte será também achatada. Colocaremos ela com aproximadamente 2,5 milímetros na largura. Selecionaremos toda ela e encaixaremos no centro. Desta forma aqui, aumentando um pouco para cima, aumentando um pouco para baixo. E variando um pouquinho a sua largura também, só do retângulo da parte de trás. Colocaremos ele com 3 milímetros, fazendo esta forma aqui. Também podemos selecionar isso aqui, criando uma nova duplicata do conjunto inteiro. Nessa nova duplicata, pegaremos a forma interna e aplicaremos um gradiente que seja semelhante ao que está aqui, mas mantendo os dois cinzas de 50% que existem aqui dentro e duplicando o cinza de 90% para a outra lateral, movendo esse cinza segurando a tecla Alt. Essa nova forma pode ser agrupada e ela será posicionada aqui e atrás dos objetos. Então, com a arte selecionada,
Object, Arrange, Send to Back. E diminua a altura apenas. Pode baixar um pouco mais essa forma de cima. E duplique essa arte para o outro lado também. Assim teremos os nossos objetos melhor posicionados. Já conseguimos ver a forma do fecho. Agora, vamos criar os frisos no fecho. Para criar os frisos, utilizaremos um retângulo arredondado, extremamente fininho, um retângulo de aproximadamente uns quase 9 milímetros, e com as suas laterais completamente arredondadas. Por exemplo, aqui eu vou arredondar 9 milímetros por 1 milímetro e 1 milímetro de arredondamento. Esse é um retângulo arredondado extremamente fino. Vamos colocá-lo com uma cor de preenchimento, pode ser o cinza de 90%, e o contorno transparente. Utilizando agora novamente um segmento de linha, segurando o Shift para fazer esse segmento de linha bem retinho, seleciono essa forma com a linha e utilizando o Pathfinder iremos dividir novamente. Desagrupe e a parte de cima coloque o cinza de 20%. Agrupe, Ctrl G, e encaixe ela dentro da sua arte. Você pode reduzi-la e até mesmo achatá-la se achar necessário. Segurando o Alt, faça duplicatas. Uma dica interessante é, ao mover segurando o Alt para baixo, ao fazer a primeira duplicata, pressione Ctrl D ou Command D para repetir a última ação. Assim temos os frisos que serão utilizados no nosso fecho. Bacana, né? Posicione eles no lugar que achar melhor e assim o nosso fecho tem os vincos para a pessoa apoiar o dedo e ter mais aderência, digamos assim. Também você pode experimentar colocar essas formas invertidas. Pressione o O, dê um Enter e escolha o eixo horizontal. Não parece tão diferente a princípio, mas assim parece, se você analisar melhor, parece que os vincos estão para baixo e não salientes para a parte de cima. Essa é a arte que iremos utilizar para fazer o nosso fecho. Está pronta, selecione e agrupe. E aí, pessoal? Curtiram dessa primeira parte do nosso tutorial? Bacana, né? Então, nós vamos continuar esse tutorial no próximo vídeo. Não percam, continuem acompanhando a gente no site designcafeinado.com.br e também acompanhem os nossos posts no Facebook, facebook.com/designcafeinado, e espero vocês visitando o site, curtindo os nossos posts, porque assim a gente consegue aquela energia a mais para continuar fazendo outros vídeos tutoriais e outros posts, outras dicas bem legais para vocês. Valeu, até o próximo vídeo.